Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, amigo internauta, é um prazer estar de volta aqui com vocês mais um ano para esse prazeroso trabalho de preparação para o Enem, juntamente com o Diário do Nordeste e o Sistema Ari de Sá. Dentre os problemas propostos, eu selecionei primeiramente o problema de número 4, que fala sobre uma sequência de quadrados. Na figura 0 você tem um quadradinho, na figura 1 você tem 5 quadradinhos, na figura 2 você já tem 25 quadradinhos e assim sucessivamente. A pergunta do problema é quantos quadrados você vai ter na figura 100. Observe que na figura 0 você tem apenas um quadrado, ou seja, 5 elevado a 0 é 1. Na figura 1 você tem 5 quadrados, o que é 5 elevado a 1. Na figura 2 você tem 25 quadrados, que é 5 elevado a 2. Na figura 3 você tem 125 quadrados, o que é 5 elevado a 3. Portanto, seguindo esse padrão numérico que eu acabei de descrever ao longo dessas primeiras figuras, a figura de número 100 ela terá 5 elevado a 100 quadradinhos, o que corresponde à alternativa de letra C. No problema de número 9, você tem que Ana Maria apertou as teclas 1, 9, o X, que corresponde ao vezes, 1, 0, 6 e depois a tecla de igual, totalizando 7 teclas da calculadora. Então, quando ela multiplicou 19 pelo 106, ela obteve o número 2014. E o problema quer saber qual o maior algarismo que ela vai digitar, que ela vai teclar, se ela utilizar apenas 6 teclas para também obter o 2014. Pois bem, observe o esquema que a gente montou agora aqui para vocês. Você pode escrever o 2014 da seguinte maneira: 19 vezes 106. E o 106 ele pode ser quebrado como sendo 2 vezes 53. Portanto, 2014 é igual a 2 vezes 19 vezes 53. Portanto, a partir dessa decomposição em fatores primos, você pode gerar diversas combinações que terão também como resultado o número 2014. Por exemplo, apertando 7 teclas, você teria 1 vezes 2014 igual. Outra possibilidade apertando 7 teclas, 2 vezes 1007 igual, mas você também pode ter, apertando apenas 6 teclas, 38 vezes 53 igual. Portanto, nós chegamos exatamente onde o problema quer. Apertando apenas 6 teclas, qual seria o maior algarismo que ela estaria teclando? Portanto, 38 vezes 53 igual, no caso, o maior algarismo teclado foi o algarismo de número 8. E este algarismo aparece na alternativa de letra D. A questão de número 10 pede a quantidade mínima de engenheiros necessária para que hajam 2 engenheiros contemplados com o mesmo número de 2 algarismos significativos. Pois bem, números naturais com 2 algarismos significativos são os números que vão do 10 até o 99, o que dá um total de 99 menos 10 mais 1 números, ou seja, 90 números de 2 algarismos significativos, números naturais. Mas acontece que eu não posso pegar números que tenham 2 algarismos repetidos, porque eles são distintos os algarismos. Portanto, desses 90 números, eu preciso excluir o 11, o 22, o 33, o 44, o 55, o 66, o 77, o 88 e o 99. Ou seja, dos 90 números, eu preciso tirar 9, o que me deixa, então, com 81 números. Então, se eu tiver 81 engenheiros, cada um recebendo um número de 2 algarismos significativos distintos, para haver uma coincidência, eu precisaria de mais um engenheiro, o que totalizaria 82 engenheiros no mínimo,
para que 2 recebessem o mesmo número. E a alternativa correta é a alternativa de letra D. A questão 11, ela parece ser uma questão estranha, né? Eu vou ler o enunciado dela, que diz assim: certa revista de curiosidades matemáticas publicou a seguinte pergunta. Olha que pergunta interessante. Quantos candidatos fizeram uma prova de concurso sabendo que 0,5% da quantidade total de presentes tiraram 0? Aí você vai dizer assim, mas Robério, como? 0,5% tiraram 0. Mas 0,5% de quanto? Observe o seguinte, 0,5% é a mesma coisa que 0,005, que corresponde a 5 sobre 1000. E 5 sobre 1000, simplificando, dá 1 sobre 200. Como ele diz que 0,5% tiraram 0, então eu posso transformar essa afirmação em 1 a cada 200 tirou 0. Portanto, pessoal, você não tem como precisar a quantidade de pessoas que fizeram o concurso. Mas você sabe que para cada 200 pessoas, uma tirou 0. Logo, se foram 400 pessoas, 2 tiraram 0. 600 pessoas, 3 tiraram 0 e assim por diante. Portanto, a alternativa correta é a alternativa de letra D, que diz que é possível que o número de candidatos que fizeram a prova tenha sido 200 no mínimo. A questão 17 mostra para você essa figura que você está vendo aí agora. É um banco com formato nada convencional, formado por 2 troncos de pirâmide, de base quadrada. Você vê claramente isso. Eu quero saber quais são as figuras geométricas planas que formam esse objeto. Se você observar, a base e o assento são 2 quadrados, enquanto que você vai ter em torno, nas laterais de cada uma dessas bases, você vai ter 4 trapézios isósceles, o que totaliza 8 trapézios isósceles e mais 2 quadrados, o que está descrito exatamente na alternativa de letra A. Na questão de número 20, nós temos um terreno em formato de um retângulo que será dividido por um pai para seus 3 filhos, sendo que um filho vai ficar com a área que é o dobro da área de cada um dos seus irmãos. Ou seja, 2 irmãos ficarão com áreas iguais, mas o terceiro filho ficará com a área que é o dobro de cada um de seus irmãos. Foram dadas várias alternativas dessa divisão. Passaram uma cerca ligando os pontos D a B. Como você vê na figura, isso evidentemente não é a alternativa que irá resolver o problema, porque só estaria dividindo o terreno em 2 partes. Seria passar uma cerca ligando o ponto C até a metade do lado AD. Também não dá certo, o terreno estaria sendo dividido em 2 partes. Passar 2 cercas ligando o ponto médio de AB aos pontos C e D. Como você vê na figura, já fica mais claro que está dividindo o terreno em 3 partes. E se você observar, o triângulo APD e o triângulo PBC, eles 2 são triângulos que vão ter a mesma área, porque o ponto P é médio. O triângulo PDC é um triângulo que tem a área, o dobro da área do triângulo APD e o dobro da área do triângulo PBC. Portanto, esta possibilidade, que é a terceira, seria uma possibilidade cabível para resolver o problema, mas precisamos julgar as demais. Passar 2 cercas, uma ligando D a B e outra ligando C a A. Se você fizer isso, você estaria dividindo o terreno retangular em 4 áreas, então furou também essa possibilidade. E como última alternativa, passar uma cerca ligando o ponto A até a metade do lado CD. Também o terreno só estaria sendo dividido em 2 áreas. Também não dá certo. Logo, a única alternativa que vai resolver a nossa situação, o problema dessa divisão, é a alternativa 3, que está contemplada na letra C.
Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.